Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Área Z. E nesse vídeo de hoje vou conversar com vocês não como o Fernando preparador, não como o Fernando sobrevivencialista, mas como o Fernando produtor de conteúdo, tá? Como aquela pessoa que produz, como o editor, como a pessoa que grava, que faz o roteiro, para trazer um conteúdo para vocês que seja interessante e que seja enriquecedor, proveitoso para as pessoas, principalmente no nosso nicho, que é a preparação, onde basicamente todo o conteúdo que a gente traz, ele tem a intenção de informar, de enriquecer o teu conhecimento e até mesmo em forma de segurança para a tua prevenção, para a tua preparação, com dicas, com fatos, ou mesmo questionando certas coisas. Nesse vídeo eu quero falar como produtor, tá? Como produtor de conteúdo, não como preparador. Hoje o YouTube tem entrado em uma crise, a plataforma tem entrado em uma crise e uma guerra muito grande com os produtores que utilizam inteligência artificial para fazer seus conteúdos. Inclusive a desmonetização de vários canais, políticas do YouTube, porque sim, tem regras, como eu sempre falo, a gente só produz conteúdo, a casa é o YouTube, eles fazem as regras, Nós somos meros peões no tabuleiro. A gente só usa a plataforma também, mesmo como produtor. Quem é dono da plataforma são eles. E está existindo uma desavença bem grande, uma polêmica muito grande quanto à utilização do IA e de canais que utilizam IA e a desmonetização de canais. Alguns canais que nem usam IA estão sendo desmonetizados pela falta de interpretação, principalmente do algoritmo do YouTube, para identificar isso. Mas enfim, uma certa punição. E isso só ressalta toda essa situação que já era prevista, que isso ia acontecer uma hora. Isso só ressalta o quanto o abuso de uma ferramenta pode criar um descontrole muito grande, principalmente movido por uma ganância da pessoa que produz, utilizando de forma às vezes um pouco mais fácil, um pouco mais prática, e a pressão que o próprio YouTube coloca para que o criador ele tenha o seu lugarzinho no sol lá, para que ele tenha o seu público, para que ele tenha a sua comunidade. Para início de conversa, eu preciso colocar aqui como produtor, que muitas pessoas que seguem o canal há muito tempo me conhecem, algumas pessoas novas que entraram há pouco tempo não sabem, mas eu produzo conteúdo desde 2014. Sempre no mesmo nicho, que é a preparação e sobrevivência, que é isso que eu faço aqui no canal, é isso que eu trago, é isso que eu me dediquei a trazer para vocês, o assunto que eu me dediquei a tratar, no caso o nicho que a gente fala, o tipo de conteúdo. E isso já desde 2014. Naquela época, você podia contar nos dedos a quantidade de canais de preparação e sobrevivência, que tratavam do tema sobrevivência e preparação. E isso que muitos canais ainda era uma questão mais camping, mais outdoor, não era bem preparação, era aquele conteúdo outdoor, ao ar livre. Mas ainda assim era possível contar nos dedos a quantidade de canais. Nós não tínhamos shorts, não tínhamos Instagram com vídeos rápidos, e os próprios vídeos rápidos eram na própria plataforma do YouTube, como um vídeo comum. E recordo muito bem naquela época, e quem acompanha o canal desde aquela época, eu sei que tem gente que acompanha desde esse tempo, para você fazer um conteúdo era muito trabalhoso, não que hoje não seja, mas ele era muito trabalhoso. Então envolvia pesquisa, envolvia você trazer um assunto legal, envolvia você ter todo aquele capricho em você ter uma capa bacana, coisa que hoje ainda é importante, tá? Mas um nome bacana para o seu vídeo, uma descrição bacana para o seu vídeo e outra, uma produção de conteúdo legal, tá? Quer dizer, um conteúdo bem produzido, áudio, vídeo, e era uma batalha naquela época fazer isso, não era fácil, tá? Vocês podem ver a diferença do canal hoje para quando eu comecei lá na época, tá? Então era uma batalha produzir um bom vídeo, só que isso era uma batalha interna do produtor, para trazer um conteúdo cada vez melhor para o seu público, Não tinha uma pressão tão grande para que você trouxesse conteúdo às favas dentro da plataforma, então você fazia um conteúdo por semana, 2 conteúdos por semana, e às vezes é o que dava, e isso pensando na qualidade. Quer dizer, conteúdo de qualidade tinha relevância, as pessoas queriam isso, queriam relevância. Fora o detalhe que na produção de conteúdo, como eu faço ainda até hoje para vocês, nós temos uma câmera na frente, você tem uma pessoa falando com você, e essa conexão sempre foi muito importante, a conexão de quem está trazendo o conteúdo com quem está assistindo.
e isso sempre com certeza muito valorizado. Então produzir um vídeo nunca foi fácil, tá? Fazer uma coisa bacana, legal, fazer um conteúdo legal, fazer uma edição de vídeo muito bacana, tá? Para não ficar aquela coisa chata, enfim, tudo isso tem muito trabalho, tá? Envolve muito trabalho, equipamento, por exemplo, o computador que faz edição, os box que iluminam o estúdio, a câmera que grava o que você está assistindo, que depois vai lá para edição, leva 3, 4 horas para ser editado, dependendo do vídeo leva até mais, principalmente quando o conteúdo não é entretenimento. O conteúdo é algo para enriquecer, é didático, ele é para ensinar. Então você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, tá? Com que você explana. Não é à toa que chamam quem grava conteúdo de influenciador, certo? Porque você está passando o conteúdo, influenciando, levando um conhecimento para a pessoa. Então isso é muito sério, tá? Ao contrário do entretenimento, que é aquela coisa mais, né? Vamos dizer assim, mais aberta, tá? Você não está ensinando nada, você está entretendo, você está passando o tempo junto com a pessoa. Porém, com o advento e as mudanças que foram acontecendo na plataforma, e principalmente o advento do IA, é onde começou a gerar uma determinada confusão dentro das plataformas. Que é onde para você produzir um conteúdo da forma, vamos dizer assim, mais antiga ou da forma mais tradicional, você tem que ter lá alguns atributos, tá? Você tinha que ter, no mínimo, e não era obrigação, mas você tinha que ter carisma, tá? Você tem que ter um determinado carisma, sim, para lidar com pessoas, para conversar. Você tinha que ter pelo menos um mínimo do dom da fala, né, para conseguir conversar com as pessoas e explanar os teus pensamentos ou mesmo ensinar coisas de forma didática. Com o advento da IA, as pessoas acharam uma possibilidade, tá, de produzir, essas pessoas que não tinham esses atributos, tá, a maioria delas, de produzir um conteúdo sem ter que aparecer na tela, sem ter que falar, sem ter que olhar para a câmera e gravar um vídeo, ou seja, e com uma produção muito mais rápida. Afinal de contas, a pessoa não precisava pesquisar mais um roteiro. Bastava ela colocar lá no GPT ou no Gemini, por exemplo, ou no IA, eu quero um roteiro sobre esse assunto aqui. E com 15 minutos de duração, ele vai te dar um roteiro, tá? Ele vai trazer um roteiro para você. E aí a pessoa pega esse roteiro, joga lá num criador de voz, que converte texto para voz, pega esse áudio que foi criado em forma de voz de IA, certo? Joga dentro da plataforma e depois faz a geração de imagens para complementar aquilo que está sendo falado, ou seja, para ilustrar, tá? Até uma época atrás, para você ilustrar, e eu já fiz isso muito e eu uso muito essa ferramenta para vocês, que é o chamado footage, tá? O que é o footage? Footage, ele é um vídeo de verdade, ele não é um IA. Ele é um vídeo de verdade filmado que ilustra uma situação, que você usa para ilustrar aquilo que está falando no vídeo, para o vídeo não se tornar estático. É bem trabalhoso procurar footages para você montar um vídeo, tem que ser montado footage a footage, quer dizer, durante o teu vídeo ali, você tem que colocar coisas que estão relacionadas ao assunto que você está falando, para você ilustrar aquilo que está falando, só que você tinha que buscar esses vídeos, e vou dizer para vocês, não é de graça, as plataformas de footage, que são vídeos de 10 segundos, 15 segundos, que ilustram situações, por exemplo, eu faço um vídeo para vocês falando sobre... aqui na área de preparação, falando sobre incêndio, por exemplo. Tá? Então eu vou pegar lá uma imagem do bombeiro, uma imagem de um incêndio, porque não tem como ilustrar de outra forma para vocês, não tem como botar fogo aqui, alguma coisa para ilustrar o incêndio. Então eu tenho que pegar imagens, tá? Footages e coisas assim para ilustrar, tá? Para simular aquilo que eu estou falando. E isso é muito trabalhoso. Porém, com o advento do IA, favoreceu que a pessoa conseguisse ilustrar as coisas. Tá? Também uso essa ferramenta, vocês vão ver nos meus vídeos, que eu ilustro muitas coisas no vídeo usando o IA. Inclusive, as pessoas até tiram sarro que eu uso o meu rosto, às vezes no IA lá. Claro que não é a ideia de simular que sou eu fazendo alguma coisa, ou de dar a impressão que é real eu fazendo alguma coisa. Não, a ideia é sim, é um simulado. É uma IA do meu rosto, tá? Ilustrando aquilo que eu estou falando. Inclusive eu uso o meu rosto por questão de direito autoral, até porque já aconteceu situações da IA, acreditem, uma IA gerar um rosto semelhante a uma pessoa de verdade, e isso aí deu processo, tá? Então por isso que eu faço questão de jogar o meu rosto, porque se der alguma coisa lá depois fala, não, é uma IA simulando o meu rosto, tá? Mas essa IA para quê? Para
fazer essa ilustração. E eu acho legal isso. A IA como ferramenta de produção, tá? Como ferramenta. Então eu uso a IA para ajudar na produção do conteúdo e eu acho isso maravilhoso. Foi um advento muito legal, tá? Eu poder ilustrar coisas que antes eu não podia, ficaria só no verbo, tá? Ao contrário de antigamente, que eu tinha que ou buscar um footage ou ia ficar só na fala mesmo e na sua imaginação. Inclusive, como eu falei, eu uso a IA para enriquecer o vídeo, tá? Para deixar o vídeo mais bacana, mais didático, e eu acho isso muito legal. Tá? E muitas pessoas fazem isso hoje, inclusive as capas, ficou mais fácil de produzir as capas do vídeo para ilustrar aquilo que vai ser falado no vídeo, e isso eu acho muito bacana e de grande valor. É uma ferramenta de grande valor. A tecnologia ela ajuda na produção, tá, de vídeo, na produção de material, de conteúdo didático. Isso é maravilhoso, você usar uma ferramenta para você melhorar um trabalho. E eu valorizo muito isso. O porém, que como eu falei, muitas pessoas pegaram a possibilidade de produzir todo um conteúdo, tá, sem ter, às vezes a pessoa não tem um atributo da fala, da conversa, do diálogo, e ela substituiu isso pelo IA. Tá? Totalmente pelo IA. O que aconteceu? No começo, bacana, legal, tá? Até como eu falei no começo, eu podia contar nos dedos canais que falavam de preparação. Eu falo pelo meu nicho, que é o nicho que eu conheço, tá, gente? Hoje você tem zilhares de canais de preparação, todos produzidos em IA, do zero, tá? Do zero, desde o roteiro, desde o footage ou da imagem, desde a voz, que não é a pessoa que está produzindo de verdade, é outra pessoa que você nunca vai saber quem é, porque você não vai criar essa conexão com a pessoa, tá? Com o apresentador daquele conteúdo, inclusive até para contestar fica complicado, tá? Então você não cria uma relação humana com a pessoa que está lá do outro lado assistindo, com quem está apresentando, e enfim... E saem até conteúdos legais, tá? A princípio não é tudo lixo não, tá? Tem conteúdo bacana, tem alguns conteúdos bem produzidos, que pelo menos tu nota que a pessoa tem um mínimo de preocupação, mesmo que ela esteja usando ferramentas de IA, em produzir algo bem feito, principalmente quando como eu digo, quando você está falando de forma didática. Porém, essa mesmo precedente que abriu para essas pessoas, abriu para outras pessoas que querem só enriquecer com a plataforma, querem só ganhar dinheiro, e não tem nada de mal em querer ganhar dinheiro. Tá? Como eu falei, é igual aqui pra gente, tem custo, tá? O computador tem custo, custou, a plataforma de ao vivo custa, tá? O softbox, a luz, a câmera, tudo isso aqui tem preço, os cartões de memória, o tempo que a gente dedica editando, tá? Tempo é dinheiro, então o tempo que eu estou editando um vídeo eu poderia estar fazendo outra coisa para sustentar minha família. Não que eu viva de YouTube porque eu não vivo, mas pelo menos para sustentar, para manter o trabalho sustentável. Não tem nada de mal nisso, tá? Hoje tem comissões de produto, então assim, se a pessoa tiver um equilíbrio legal entre trazer um bom conteúdo para poder ser recompensada por ele, não tem problema nenhum. O problema é que muitas pessoas pegaram o viés do foco só de ganhar dinheiro. E aí começaram a surgir vários canais dark, muitos canais dark, inclusive com um conteúdo mal feito, porque nessa competição, e sim uma competição, nessa ânsia de produzir conteúdo, de cada vez mais conteúdo, então o cara quer fazer um vídeo por dia, 2 vídeos por dia, tá? Então quer dizer, o cara quer fazer a semana inteira vídeo. Automaticamente, isso é natural, por mais que exista IA, tá, gente? Por mais que tenha IA para acelerar esse processo, a qualidade do conteúdo cai, tá? A qualidade do conteúdo cai e cai muito. A credibilidade da informação cai demais, vocês não fazem ideia. Tá? Eu gravo os vídeos hoje, no começo eu não produzia, hoje eu produzo roteiro. Tá? Qual que é a ideia de produzir o roteiro? Para você seguir o roteiro, para você conseguir cumprir o tempo do vídeo e aproveitar o melhor possível esse tempo, para trazer a informação da melhor forma possível. Então o roteiro ele faz parte de uma gravação. E você segue aquele roteiro, como eu falei, para não ser redundante, enfim, para reduzir o vídeo. Antigamente eu fazia um vídeo e levava 20 minutos. Tá? Hoje, para fazer um vídeo, eu consigo fazer um vídeo de 9 minutos. Tá? Com o mesmo conteúdo num tempo menor. Por quê? Organizando melhor as informações. Porém, as pessoas pegaram o vício de entrar no ChatGPT, no Gemini e falar, eu quero um vídeo sobre preparação alimentar, e pegar aquele roteiro. Como produtor de conteúdo, eu digo para vocês, tá? Posso afirmar com certeza, com conhecimento de causa. Quando você gera um roteiro automático dentro do GPT, dentro do Gemini, gente, apesar de inteligência artificial ser a inteligência artificial, ela é muito, muito burra
quando se trata de conteúdo didático, quando é conteúdo para ensinar algo. E outra, principalmente conhecimentos que não são necessariamente universais, igual a preparação, por exemplo, que é mais uma análise lógica, histórica, sabe? Então não é só chegar e falar análise de teste de tentativa e erro, e o IA não consegue interpretar isso. 90% do que você joga, até mais, em termos de preparação, para o IA gerar um conteúdo para você, gerar ali um roteiro para você, mais de 90%, gente, está errado. Ou está errado, ou é leviano demais, trata as coisas de forma leviana demais, coisas complexas de forma leviana, tá? Ou mesmo o conteúdo é falho, é enganoso, porque o IA erra. Inclusive está muito claro isso quando você utiliza IA, em qualquer uma que está dizendo ali que a IA pode errar, que ela pode falar coisas que não são reais, que não valem com a realidade. Só que na ânsia, na estiga de produzir conteúdo, principalmente esses canais dark, de fazer um conteúdo em cima do outro, você pega aquele conteúdo sem parar e pega do jeito que está ali, faz aquele áudio falado que não é a pessoa falando, quer dizer, a pessoa não analisa o roteiro, ela não trabalha em cima do roteiro, ela não forma as coisas bonitinho, ela não dá conexão para o roteiro dela. E nisso você tem uma porrada de conteúdo que não traz nada. Ou ensina errado, ou é muito leviano, ou tenta informar você de coisas que são, inclusive quando a gente fala de sobrevivência, coisas que são sérias e fundamentais para a manutenção da vida, de forma leviana e até de forma errônea. E muitas pessoas consomem esse conteúdo, mas não param para pensar nisso que eu estou falando para vocês agora. Não estou dizendo que todos são ruins, tem uns que fazem conteúdo assim, tem canais bons, que a pessoa, dá para ver que a pessoa tem um mínimo, pelo roteiro, tá? Tem um mínimo de delicadeza em não deixar pontas soltas, tá? Em fechar a lógica do seu conteúdo, tá? As pessoas se preocupam com isso, mas a grande parte não. Na ânsia de cada vez trazer mais vídeo, cada vez mais clique, mais visualização, tá? Quer dizer, quer a visualização na marra. Ele não quer pelo mérito de fazer um bom trabalho, ele quer pelo mérito de postar cada vez mais. E um grande culpado disso tudo é a própria plataforma. Tá? As próprias plataformas são culpadas. E nisso você começou a gerar dentro do YouTube, não só no nicho de preparação, mas em vários nichos, cara, um lixão. Tá? Um lixão de conteúdo. Hoje você entra no YouTube, muito conteúdo bom, legal, você nem sabe que existe. Tá? Você nem vê. Muito produtor que está ali ralando, produzindo, você não sabe que o cara existe. Por mais que o cara esteja fazendo um trabalho de primeira linha. Você não sabe porque você não consegue achar. É tanto conteúdo, é tanta porcaria sendo metralhada todo dia na plataforma que você não consegue, você não acha o conteúdo. E isso, o produtor de conteúdo sério, o cara que rala para fazer um conteúdo legal, para criar uma comunidade, para ter uma conexão com as pessoas que o assistem, começa a ser prejudicado. Tá? Porque o cara tem um trabalho enorme para produzir um vídeo, ainda mais quando faz um vídeo ali mais raiz, tá? Não produz tudo por IA, certo? O cara tem um trabalhão da porra e o conteúdo dele não chega para ninguém. Porque o conteúdo é ruim? Não, porque é tanta porcaria na plataforma que é claro que quem está ali não consegue achar tudo. E o YouTube não consegue exibir tudo isso para uma pessoa, certo? Então, o que ocorre é que os bons produtores começam a abandonar a plataforma. E hoje, canais, tá, dark, principalmente, estão sendo desmonetizados por quê? Porque é o que o YouTube chama de, cara, de conteúdo sem relevância. Tá? O conteúdo de A, que é mais um spam, que o cara vai fazendo, é um conteúdo que não agrega em nada, tá? Tem muito conteúdo que traz conhecimento geral, mas tem conteúdo inútil. E isso está virando, e pior, essas pessoas na ganância de ganharem dinheiro com a plataforma, ela não faz um canal. Tem gente que tem 50 canais, tá? 50 canais dark. Tá? Canais dark que ela vai alimentando com vídeos que ela não tem o trabalho de ligar uma câmera, sentar e conversar com o espectador. Tá? Ou seja, o que eu defendo muito é sempre o uso eu acho que o uso de uma ferramenta para você melhorar o seu conteúdo é muito legal. Agora, quando você pega uma ferramenta e você pega essa ferramenta e utiliza ela para fazer tudo do zero, não que fazer vídeo tudo por IA seja fácil, gente, ele dá trabalho para fazer também. Ele é trabalhoso para ser produzido, tá? Principalmente se o cara for sério e quiser fazer uma coisa decente. Mas tem muita gente porca fazendo conteúdo porco. E não só conteúdo, mas tudo quanto é coisa. Se vocês entrarem no Instagram hoje, quantos cursos de sobrevivência
sobrevivência ou livros de sobrevivência feitos todos por IA, e eu vou dizer para vocês, um manual de sobrevivência decente, tá? Porque eu já comecei a escrever uma vez e acabei parando. Um decente, com conhecimento de verdade, com credibilidade, você vai levar mais de 1 ano para escrever isso. Um livro você pode levar 2 anos para escrever, principalmente um livro didático que você quer levar conhecimento de verdade, tá? Agora, para você produzir uma porcaria por IA, cara, em 2 meses trabalhados você produz um livro ruim, tá? Mas produz. E eu tô vendo um monte de gente tentando vender manuais de sobrevivência e um monte de gente que é preparador comprando. Então, assim, tá faltando as pessoas saberem filtrar esse conteúdo. O que acontece dentro do YouTube, que daí o pessoal, desmonetizaram meu canal Dark. Cara, o que eu digo para vocês é o seguinte, infelizmente, se você está tentando fazer um conteúdo sério, utilizando o IA, ok, tudo bem, tem gente que gosta de consumir esse conteúdo, como eu falei, tem conteúdo que é bem feito, mas o problema é que esse precedente não abriu só para você, abriu para um monte de gente que também não quer fazer um conteúdo gravado, um conteúdo trabalhado, um monte de gente, tá? E isso que aconteceu, o YouTube tem patrocinadores, tem os patrocinadores que pagam para pôr no vídeo. A partir do momento que você começa a ter um cara que posta um vídeo por dia, 2, 3 vídeos por dia, tá? Aumenta a quantidade de vídeos na plataforma e automaticamente não tem patrocinadores para bancar tudo isso aí. E, naturalmente, ou vai baixar o seu CPM, que é o que tu ganha ali, né, os teus ganhos por 1000 visualizações, que já não é grande coisa, tá? O AdSense não paga muita coisa, gente, ele paga pouco, tá? Vai baixar mais ainda. Se baixar demais, bons produtores, aqueles caras que estão ali ralando, suando e se lascando, tá? Eles vão começar a ganhar menos AdSense ainda, o que vai fazer com que o cara pare, porque não torna nem o mínimo sustentável o trabalho que o cara faz. Então ele vai estar fazendo o trabalho de graça para o YouTube ganhar dinheiro, tá? E para ele não ganhar nada, a fatia dele vira nada. Ou seja, o que acontece? Ou o YouTube toma uma iniciativa e começa a brecar um pouco esses conteúdos, porque daqui a pouco você vai ter mais conteúdo de IA do que gente de verdade falando alguma coisa aqui. Tá? Então, ou breca isso aí, ou o YouTube dá uma brecada nessa monetização, começa a desmonetizar uns canais para tirar esse embalo, porque como eu falei, aí o cara não produz nenhum canal, ele produz 50 canais. O Peter, tá? Que aí faz vídeos trazendo, já falou em ao vivo que tem 56 canais Dark, cara. Então, assim, a ideia do cara é, o cara quer virar sabe? O cara quer virar como é que eu posso dizer a palavra aqui, colocar para vocês? O cara quer virar um predador de mídia. O cara quer virar um predador, ele quer abraçar, ele quer fazer 100 canais Dark, ele quer ganhar dinheiro, ele quer... Só que automaticamente você vai ferrando com a plataforma. Você vai detonando a plataforma. E isso já aconteceu com o Facebook, tá? Facebook é a mesma coisa, Instagram é a mesma coisa. Lembram que o Instagram ele era uma plataforma de fotos? Ele era de fotografias, uma plataforma para fotografia. Ele não era uma plataforma de vídeo. E acabaram se tornando uma plataforma de vídeos curtos. No princípio, você começou a ter coisas legais. Logo depois, cara, 90% coisa inútil. Inútil. Pessoas fazendo coisa inútil. Inútil. Tá? Desde gente fazendo coisa do dia a dia que não agrega bosta nenhuma para ninguém. Enfim. Porque todo mundo viu a possibilidade que não precisava ter talento para produzir um conteúdo. Não precisa ter carisma, talento. Tá? Só ligar um celular e gravar. Tá? É como eu chegasse aqui para vocês e falasse, eu vou, sei lá, vou fazer qualquer merda aqui em casa e vou filmar eu fazendo. E querendo ou não, tem público para dar margem para isso. Cultura do brasileiro é essa, tá? Não é conhecimento, ou até mesmo não é prezar um entretenimento de qualidade. É qualquer merda. Então aquele negócio de você rolar a tela para cima se tornou um vício. E isso aí prejudicou ainda mais, tá? As plataformas. A ponto de que a ânsia de ganhar dinheiro, a ganância de ficar rico com a plataforma, tá? Produzindo vídeo, de ser um influencer, tá? Acabou está prejudicando as plataformas. Então o YouTube hoje não é mais o que era antigamente, e eu produzo desde antigamente, então eu posso afirmar isso com certeza. Não é mais, tá? Tá tão insuflado de vídeo, e vídeo ruim, conteúdo ruim, que está atrapalhando os bons conteúdos
que inclusive que é onde patrocinadores gostariam muito de enfiar ali a sua propaganda. Aí fala, mas o pessoal, mesmo quem produz conteúdo ruim, a galera assiste. Assiste porque é o que aparece na tela. Se o YouTube não recomenda algo bom, você vai assistir o ruim. Se você consome conteúdo, você vai acabar assistindo o ruim, porque você não consegue achar bons conteúdos. Não existe mais um filtro, as pessoas não conseguem mais filtrar isso. Tá? Até quando você se inscreve no canal, você quase não vê vídeos do canal que você se inscreveu, você vê só recomendações. E geralmente as recomendações parece que não tem um padrão definido. Na verdade, o algoritmo do YouTube está uma zona. Tá? E depois, com esse lance do IA, virou mais zona ainda. Então, o que acontece? Pessoas sendo desmonetizadas porque a política diz que não é para produzir conteúdo de IA. Não é que não é para produzir conteúdo de IA. É que uma coisa é você usar o IA como ferramenta de produção e você produzir um conteúdo de valor com essa ferramenta. Outra coisa é você produzir inutilidades utilizando o IA, só porque você quer volume de postagem. Eu quero postar vários vídeos na semana. Então eu vou, como eu falei, a qualidade cai. Naturalmente, você acelerando o teu processo, a tua qualidade começa a cair. Teu roteiro já não tem mais tanta credibilidade. Tá? Os assuntos começam a ficar aleatórios demais. Você acaba saturando nichos. Tá? Porque hoje, se eu for fazer um vídeo bem produzido de um assunto, tem mais 50 vídeos que são levianos falando do mesmo assunto, que não trazem o conteúdo com a mesma credibilidade. Então, só que você vai achar o meu conteúdo? Não. Você vai achar outros conteúdos lá mais levianos. Por quê? Porque é muito conteúdo para exibir para uma pessoa só. Correto? Então isso está levando a essa desmonetização de canais dark, porque as pessoas não sabem moderar. Infelizmente, eu acho que o ser humano tem essa ganância de não saber moderar o que ele está fazendo, de usar com parcimônia, tá? De usar com uma certa sensatez uma ferramenta. Então o cara começa a extrapolar, tá? E nessa extrapolação você vai ferrar com a ferramenta. Lembra que eu falei? Nós, produtores, consumidores de conteúdo, somos meros peças dentro da plataforma, tá? Somos meras peças, ok? Então, automaticamente, o YouTube vai tomar, eu não estou aqui defendendo o YouTube, mas é uma lógica que parece que os caras que produzem conteúdo de IA desenfreado não estão entendendo, tá? Esse grande volume de pessoas está ferrando com a plataforma e está afastando bons produtores e inclusive está reduzindo a qualidade do conteúdo da plataforma. Os conteúdos de boa qualidade estão sendo prejudicados pelo fato do YouTube não saber administrar isso, não saber recomendar o conteúdo, diferenciar um conteúdo de boa qualidade de um conteúdo que foi feito nas coxas só para cobrir frequência ou para alimentar a frequência que o próprio YouTube está empurrando, pressionando os produtores a fazer vídeos. Eu faço vídeo aqui no canal, tradicionalmente eu fazia um conteúdo por semana, para mim trabalhar na semana naquele vídeo para tentar trazer o melhor possível. Hoje eu sou pressionado a produzir pelo menos 3 vídeos por semana. E por que eu digo pressionado? Porque se eu fizer um conteúdo por semana, por melhor que seja o conteúdo que eu faço, por mais bem produzido que seja, esse conteúdo não chega a ninguém. Aí você olha, mas é porque o conteúdo ficou ruim, porque e por isso ninguém assiste. Não, não é não. É porque se ninguém sabe que você existe, que o seu conteúdo existe, como que alguém vai assistir esse conteúdo? Então tem uma guerra grande pela pesquisa, tá? Por pesquisa. Só que acontece que mesmo que você pesquise um assunto no YouTube hoje, são tantos canais produzindo o mesmo assunto que você não vai conseguir ver todos eles. São milhares de vídeos. E 70% desses vídeos, muitos desses conteúdos são conteúdos inúteis, feitos de forma acelerada, sem embasamento, sem nada. Eu cansei de ver vídeos aqui, gente, de IA, e como eu falei, tem uns bem produzidos, tá? Tem conteúdos bem feitos, que são, digamos assim, que são conteúdos que valem a pena, que eu gostei de assistir, de consumir. Só que também é o seguinte, se o cara faz um vídeo por dia, começa a ficar saturante, começa a encher o saco. Tá? Enche o saco. Você enjoa daquilo, porque não sai daquilo ali. Tá? Então, o que acontece? A pessoa não tem moderação, ela não tem um pensamento de entrega de conteúdo. Ela quer entregar o máximo possível, da forma mais rápida possível. E conteúdos ruins, principalmente, gente, como eu falei, onde a ganância entra, quer fazer trocentos canais. Ok, beleza, você quer ter 50 canais dark, tenha 50 canais dark. E virou uma febre no YouTube.
vídeos como você enriquecer com seu canal Dark, como ganhar dinheiro com o canal Dark. Só que as pessoas não entenderam que elas estão ferrando com a plataforma, que elas estão ferrando com os bons produtores, porque querem dar o jeitinho brasileiro, tá, de fazer o vídeo mais fácil, de fazer do jeito mais fácil, de fazer do jeito mais que dá mais dinheiro mais rápido, tá? É a mania do jeitinho brasileiro. Eu digo jeitinho brasileiro, mas isso é no mundo inteiro, né? Ou o jeitinho do ser humano, vamos dizer assim, de tentar achar o caminho mais fácil para enriquecer. Porém, esse caminho, ele é o mesmo caminho que várias pessoas vão pegar também. E nisso, vocês acabam ferrando com a plataforma. Então eu vejo muito produtor de conteúdo dark falando, foi desmonetizado, desmonetizaram 3 dos meus canais, pra você ter uma ideia. Quer dizer, o cara tem vários canais e o cara tá choramingando, gritando que foi desmonetizado. Eu diria o seguinte, vocês deveriam ter pensado nisso antes de produzir 50 canais, sabendo que outras pessoas produziriam mais 30 canais, mais 20 canais, porque é o seguinte, uma hora a matemática não fecha, uma hora a conta não fecha, tá? Então, se você foi desmonetizado, a culpa é só de vocês mesmos, tá? A culpa é de vocês mesmos. Vocês aceleraram uma produção de conteúdo desenfreada, sem qualidade, que é o que o próprio YouTube chama de conteúdo de baixa qualidade, de baixa relevância. Vocês encheram a plataforma disso aí. Vocês literalmente flodaram o servidor do YouTube de vídeos ruins, de vídeos de baixa qualidade, que inclusive, diga-se de passagem, alguns podem até ter visualização, ter um alcance, como eu falei, até porque a pessoa não tem escolha às vezes do que vai assistir, porque é tanto vídeo que ela assiste o que está na reta, tá? Mas principalmente porque bons produtores não estão aparecendo. Eu não estou falando aqui, porque eu sou um bom produtor e os outros não são. Não, não é isso. Eu estou falando que tem muitos canais bons, inclusive colegas que produziam, que pararam, cara. Pararam de fazer conteúdo, porque eles olham assim, eu não vou ficar lá tendo um trabalho da porra para fazer algo bacana, para as pessoas assistirem, para chegar lá e dar na trave. E eu vi conteúdos mal feitos, sem credibilidade, tendo um monte de view. Mas é porque o pessoal gosta. Não é porque milhões de moscas gostam de merda, que merda é gostoso. Mas, cara, se você oferece conteúdo ruim, a pessoa vai consumir conteúdo ruim, porque é o que tem para assistir, ok? Então isso está desanimando e o YouTube está perdendo produtores, tá? O YouTube está perdendo bons produtores. Então daqui a pouco o YouTube vai virar uma plataforma de vídeos de IA. E isso aí uma hora vai encher o saco, vai perder a graça e o YouTube vai começar a perder patrocinadores, tá? Vai perder patrocinadores e vai automaticamente perdendo produtores, também perde a credibilidade por ter conteúdos que não trazem muitas vezes a verdade, ou até o entretenimento não é um entretenimento de qualidade. Então, assim, a culpa da plataforma tá ruim, não é só o YouTube que não soube administrar, e realmente o YouTube não está sabendo administrar isso. Ele não está sabendo. Ele abriu uma porteira e agora ele não consegue controlar. Então a culpa, como eu falei, não estou defendendo o YouTube aqui não, tá? O YouTube não soube controlar, não soube cuidar disso aí, e bem pelo contrário, incentivou e agora quer cortar. Só que também a culpa, da mesma forma, é do próprio público, dos próprios produtores, digamos, que querem fazer conteúdos de mas quer fazer 50 canais e quer enriquecer, quer ficar rico com isso, tá? Gente, ficar rico com o YouTube em forma de AdSense, tá? Vou dizer para vocês, em forma de AdSense, cara, se tiver é um ou outro, tá? É um ou outro. As pessoas que enriqueceram com conteúdo no YouTube ou vivendo de YouTube são patrocinadores, são infoprodutos, são coisas assim que deram para o cara ali um know-how de ganhar uma grana e poder sustentar uma vida e, vamos dizer assim, até, entre aspas, enriquecer, ok? Porém, as pessoas querem ficar ricas com a AdSense e a AdSense não deixa ninguém rico, tá? Pelo menos, vamos dizer assim, 99% de produtores do YouTube. E isso eu digo para vocês com certeza. Eu não fiquei rico com a plataforma e se eu dependesse dela para sobreviver, eu morria de fome. Eu não sobrevivo do YouTube, sobrevivo do meu emprego. Cansei de falar isso para vocês. Então, quer dizer, os próprios produtores e essa abertura que deram está estragando a plataforma e está ferrando com a plataforma. Então, não choraminguem que estão tirando monetização e o cara ainda tem capacidade de falar que tiraram a monetização de 3 canais dele. Pelo amor de Deus, então você quer criar 20 canais, o outro vai criar 20 e você não quer que isso uma hora, que o balão infle e que a coisa estoure, tá? Porque vai estourar. Como eu falei, você tem uma quantidade de patrocinadores, daqui a pouco você tem que pagar AdSense para uma galera, tá? Porque o cara tá fazendo o conteúdo desenfreadamente com péssima qualidade. E você tem que pagar AdSense para esse cara, tá?
o CPM vai cair, cara. Quer dizer, as pessoas vão ganhar cada vez menos. Quer dizer, a fatia da torta diminui para todo mundo. E automaticamente, tá, você começa a perder gente. O pessoal fala, eu não vou produzir, não compensa, a matemática não fecha. Então, assim, eu vejo muita gente condenando a plataforma, que eu não elogio, porque muita cagada, tá? Muita cagada de lá para cá, daquele tempo que a gente produzia para hoje, o YouTube perdeu o controle do que ele quer ser. Tá? Se ele quer ser uma plataforma de vídeo curto, se ele quer ser uma plataforma de vídeo longo, se ele quer ser uma plataforma de vídeos com pessoas de verdade, reais, ou se ele quer ser uma plataforma de vídeos de IA. Ele perdeu o controle, ele já não tem mais esse controle, e ele está tentando buscar esse controle. E nessa de buscar esse controle, está prejudicando não só a questão do cara que fez 30 canal Dark, ele está prejudicando porque ele não consegue analisar todos esses produtores, é muita gente. Então, ele está acabando prejudicando, pessoas estão entrando na dança que não deveriam entrar. Então, desmonetizou o canal de um cara que nem tinha IA no canal. Por quê? Porque ele não tem como cuidar de tudo isso, não tem equipe para gerenciar tudo isso. Então, vai pelo algoritmo automático que erra, e aí muita gente sai prejudicada. O que eu quero dizer com isso tudo aqui? Um vídeo longo, comprido, isso aqui é quase um ao vivo. Caras, não tem como, a partir do momento que você abusa demais, como se diz, tudo que é demais se torna um veneno, né? Qualquer coisa que é consumida em excesso se torna um veneno. E aí é um exemplo disso. Tudo que é usado demais e onde você tem ganância e você tem muita gente querendo usar aquilo e fazer aquilo, você acaba ferrando com o negócio. E é onde está ferrando com a plataforma, tá ferrando com o YouTube, tá ferrando com o Instagram também. É difícil, você pode rolar páginas, você não vê nada de útil, cara. Você vê 10% de coisa útil, o resto é tudo inútil, tá? E isso, ou seja, vai virando um lixão, tá? Vai se tornando um lixão. O que aconteceu? A mesma coisa foi com o Facebook. Facebook começou a se tornar um lixão, inclusive preocupou o pessoal na época isso aí. Porque o Facebook estava virando um lixão de conteúdo inútil. E agora está acontecendo isso com o YouTube. Como não existe concorrência para o YouTube, não tem uma concorrência de verdade para o YouTube. Se eu perguntar para vocês que plataforma de vídeo vocês assistem, tá? Além do YouTube, muita gente, eu acho que a maioria não assiste mais nenhuma, consome só o YouTube. Não tem uma concorrência. Essa ausência de concorrência fez com que o YouTube se desse ao luxo de perder o controle, tá? De ser desleixado em termos de cuidar dos seus produtores de conteúdo, de valorizar e prezar pelos seus bons produtores de conteúdo. Enfim, tudo que é demais se torna um veneno. E isso é uma coisa que você está vendo agora no YouTube se tornando um veneno, tá? Essa produção desenfreada de conteúdo. E parte disso também vem das pessoas que assistem. A partir do momento que você topa assistir um conteúdo que mesmo que você não se ligue que aquilo não tem valor, ou não tem embasamento, ou mesmo não tem uma produção decente, você está sustentando esse material, sustentando essa ganância dessa pessoa que quer produzir desenfreadamente sem qualidade nenhuma, tá? E inclusive digo para você que está iniciando, uma dica para quem está aí, porque eu sei que, como eu falo, eu esperava depois de muitos anos, porque eu não vou ficar para sempre no YouTube, uma hora eu vou parar, tá? Uma hora eu vou parar, uma hora eu vou querer parar, essa hora não chegou ainda, mas está quase lá, uma hora eu vou querer parar, tá? E vou cuidar de outras coisas da minha vida. Mas na preocupação do nicho de preparação, eu esperava que viesse uma safra boa de produtores, de caras que muito assistiram, muito acompanharam conteúdo, muito estudaram e resolveriam trazer isso, essa informação, sabe? Novos produtores para substituir os antigos. Uma hora a gente para, né? A gente aposenta, como diz. Mas é o contrário. Eu estou vendo muito poucos. Estou vendo muito poucos caras, bem pelo contrário. Eu estou vendo os mesmos caras lá das antigas, quando a gente começou lá atrás a tratar desse conteúdo, eu estou vendo os mesmos caras até hoje trazendo conteúdo e não estou vendo ninguém que consiga fazer, ninguém não, mas estou vendo muito poucas pessoas que conseguem fazer um conteúdo à altura, que seja digno de continuar essa saga, que é trazer a informação e, digamos assim, essa orientação sobre prevenção, sobre segurança. Infelizmente eu estou vendo muito poucos nisso. Isso porque, ao invés de ter caras que, assim como eu e outros que ralaram para aprender a produzir um vídeo, ralaram para aprender a fazer um roteiro, ralaram para aprender a editar, eu estou vendo que a turma pegou o caminho mais fácil, simplesmente não com a preocupação de trazer um bom conteúdo, mas com a preocupação de fazer dinheiro com a AdSense.
Basicamente isso. Desde 2014 produzindo conteúdo, gente, eu não fiquei rico. Foi mais por amor à camisa do que qualquer outra coisa. Entra um dinheiro, de vez em quando entra alguma coisa. Só que dependendo do que você faz, o tempo que você gasta e o empenho que você dedica, ou mesmo o que você gasta com equipamento para produção, custa mais caro do que aquilo que você ganha em troca. Então, assim, se você quer fazer conteúdo de preparação, entenda o detalhe. Você não vai ficar rico com a plataforma, não com esse conteúdo, tá? Não com preparação. Enfim, o que eu queria explanar aqui é o seguinte. Vocês vão ver muita coisa ainda para frente, tá? Vocês vão ver muita coisa para frente. Eu utilizo o IA como ferramenta, como vocês veem nos meus vídeos, para enriquecer os vídeos para vocês. Mas eu não tenho a mínima intenção de colocar isso para substituir o conteúdo que eu trago para vocês. Do contrário, eu vou estar entrando na mesma onda desses caras gananciosos, às vezes. Não estou falando que todo mundo é assim, tá, gente? Tem produtor de conteúdo aí que fez o seu trabalho baseado em IA, inclusive os primeiros lá, que dá para ver que o cara tem preocupação em fazer um bom conteúdo. Só às vezes o cara não tem traquejo para apresentar aquele conteúdo. Tá? Mas muita gente fazendo muita merda, porque quando um cara faz uma coisa legal, vai ter mais 20 para copiar fazendo mal feito. Então um cara fez um canal legal de IA, trazendo conteúdo, vai ter mais 30 fazendo conteúdo ruim, tá? Para copiar, para tentar entrar na onda, e aí é onde começa a ladeira abaixo, ok? Então assim, o que eu falo para vocês é, valorizem os produtores de conteúdo de vocês, seja conteúdo de IA, que você gosta muito e você vê que o conteúdo realmente é bom e conciso, e valorize os produtores que estão aqui ralando, se lascando, tá, para trazer conteúdo para vocês. Valorizem isso. Do contrário, essas pessoas vão sair, vão abandonar a plataforma, vão viver as suas vidas, como já aconteceu com muitos, tá, que eu poderia colocar aqui para vocês, e de certa forma, né, você vai ter só conteúdo de IA. E o dia que você quiser uma interação humana, você não vai ter, porque essa galera que estava dedicada a fazer isso já vai ter lavado as mãos e saído fora, tá? Porque simplesmente percebeu que chegou um ponto final, tá? Que chegou o fim da linha e que talvez a parte dela que ela deveria fazer ali, ou que ela poderia fazer, ela já fez. E os tempos mudaram, ok? Mas como eu falo, não adianta um monte de produtor de canal aí dark reclamar que está sendo desmonetizado e tal. Boa parte disso a culpa é de vocês mesmos, tá? A culpa é de vocês mesmos essa culpa. Se vocês souberem a matemática básica do que é a monetização do YouTube, do que é você ter pessoas que pagam por um anúncio dentro de um canal, só que também você entender que essa matemática entra na somatória, entra no cálculo, a quantidade de vídeos e produtores que você tem dentro de um nicho, dentro da plataforma, automaticamente, tá? Não é só a guerra pelo clique, gente. Chegou um momento em que você tem tanto conteúdo que todo mundo acaba pegando visualização justamente pelo fator, tá? Pelo fator básico. Justamente pelo fator básico. De que é tanto conteúdo que até as pessoas que assistem já não estão conseguindo mais filtrar e selecionar aquilo que é realmente bom, tá? Ou achar um conteúdo bom. Então ela consome qualquer merda que aparece. Ou seja, até o ruim monetiza, tá? Até o ruim está conseguindo monetizar. E é essa a grande preocupação do YouTube, ok? E, inclusive, esse é um dos grandes motivos que muitos produtores estão largando mão de produzir conteúdo, porque não veem, se for para fazer um conteúdo todo automático, eu poderia. Eu sei fazer, tá, gente? Eu sei fazer e eu tenho as ferramentas para isso. Mas eu não quero deixar de ter o contato com vocês que eu tenho desde 2014, de ter a comunidade, de ter o elemento humano dentro. Se for para ser só automático, eu não vejo graça, até porque eu não estou vendo lucro, então eu tenho que ver graça, né? Como se diz, para rir tem que fazer rir, não é verdade? Quem quer rir tem que fazer rir também. Então se você quer fazer um conteúdo, você quer contato humano, você quer credibilidade, você tem que dar a cara a tapa e ganhar a tua credibilidade. Você tem que ser xingado quando é para ser xingado, ser aplaudido quando é para ser aplaudido. E isso é a saga de qualquer pessoa que trabalhe com mídia, de qualquer pessoa pública. Tem vezes que você vai ser linchado, tem vezes que você vai ser aplaudido, porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo, não é verdade? Como diz o ditado. Só que se você não está disposto a aceitar isso, então ser uma pessoa pública e trazer um conteúdo público talvez não seja para você. Eu vou ficando por aqui, conteúdo longo pra caramba, mas é mais uma conversa, isso é quase um ao vivo, não ao vivo, tá?
Gente, estou falando aqui como produtor, não como o sobrevivencialismo, como preparação. Então talvez esse conteúdo não seja interessante para muitas pessoas, mas eu acho de relevância trazer isso, porque eu sou um produtor, tá? Eu sou um editor. E como eu falei, apesar de a gente fazer isso com amor à camisa, a gente tenta fazer isso aqui se manter, tá? Se manter, que isso se mantenha. Tá? A câmera que está me filmando aqui para vocês, eu ainda estou pagando ela, para vocês terem uma ideia, tá? Hoje, e eu até gosto de falar isso, tá? Hoje o AdSense do canal, vocês sabem quantas visualizações tem, vocês veem no vídeo, vocês sabem quanto de público tem aqui de inscritos, vocês veem isso no canal, não está oculto, isso está lá. Tá? O AdSense do canal hoje ele gira em torno de R$500, tá? R$500 mês, certo? R$500 por mês. Eu pago, tá? Eu pago 235 de plataforma, de ao vivo, eu pago dá R$100, tá? Do Google Gemini, tá? De Gemini, do Pro, do Gemini. Por quê? Porque para você ter uma ferramenta de produção que ajude a produzir, como eu falei, eu uso o IA não para fazer tudo, mas para fazer componentes que ajudem a melhorar o vídeo. E tem um custo para fazer. Não existe almoço grátis, tá? Não existe almoço grátis. Conteúdo não é de graça. Boas ferramentas não são de graça. Elas têm um custo, tá? Então hoje que eu poderia dizer para vocês, mas então você não lucra nada? Cara, o que eu lucro não compensa às vezes nem o tempo que eu paro para editar. Então por enquanto, e como sempre, eu faço isso por gosto. Mas então você vai dizer que não gostaria... Pô, se eu ganhasse dinheiro com isso, maravilha, porque eu poderia dedicar até mais tempo, abrindo mão de algumas outras coisas que eu faço para poder sustentar, né, as minhas despesas. Mas a realidade é que não é assim que funciona. Se alguém, você vê esse vídeo, como ganhar dinheiro com o canal Dark, como ficar rico com seu canal, é mentira, tá? É mentira. Isso não é para todo mundo. Esse solzinho, esse patamar dentro do YouTube não é para todo mundo. É para uma quantidade X de canais que, olha, conseguiu chegar num determinado ponto ali que, entendeu? E não foi fácil de chegar geralmente. Agora, se você acha que você vai começar um canal do zero e vai ficar rico, tira o teu cavalinho da chuva, porque você não vai não, tá? Então, assim, é importante alguém vir e falar a verdade, porque pense assim, se o cara vem e põe um vídeo para você, fique rico fazendo o canal Dark, por que ele não ficou rico com o canal Dark então? Por que ele está ensinando você a ficar rico com o canal Dark e ele não está rico com o canal Dark? É a mesma coisa dizer, como esses canaizinhos do YouTube que dizem, como você sair do 0 visualizações para 1 milhão de visualizações. Aí você vai ver o vídeo do cara tem, sei lá, 1.500 visualizações, quer dizer que a teoria que ele aplica, que ele está querendo ensinar para você, ele não aplicou para ele, porque ele não chegou a milhões de visualizações. Então, assim, uma lógica simples, é só você ser inteligente, usar seu QI que você se toca como é que a coisa funciona. Mas, enfim, paro por aqui só para explanar sobre produção e, inclusive, sobre o que está acontecendo e uma tendência no YouTube que você vai ver e já está acontecendo. E para você que quer entrar nessa vibe de produzir conteúdo, eu posso até trazer mais conteúdos falando sobre produção de conteúdo aqui, até para quem tem a intenção, porque pelo amor de Deus, às vezes eu fico pensando quando que vai aparecer mais gente, raiz, fazendo conteúdo legal, fazendo conteúdo trabalhado na área de preparação, porque como eu falei, eu não vou ficar fazendo conteúdo aqui para sempre, tá? Uma hora eu paro, uma hora os outros caras param, uma hora, tá? Tem muito pouca gente fazendo conteúdo legal, nova, tá? Eu tô vendo mais os velhos tendo que tancar a responsabilidade aqui. Então, assim, tá? Uma safra, para ver se a gente tira uma safra boa aí, né, de bons produtores de conteúdo. Mas enfim, eu posso trazer mais vídeos sobre isso, mas aí vai depender do interesse de vocês aí já não é o pessoal da preparação, e sim o pessoal que está mais voltado para a produção de conteúdo. E você que faz canal Dark, não fique brabo comigo, tá? Não queira ficar brabo comigo pelo que eu trouxe aqui. Eu trouxe uma lógica bem simples, é uma matemática bem simples, e querendo ou não é uma realidade hoje, e inclusive está gerando um grande problema hoje. Então, já digo para você, comece a pensar num diferencial, se você quer produzir conteúdo, em pensar no diferencial de fazer o teu trabalho de outra forma, porque esse lance do IA aí não vai longe dentro da plataforma, tá? Canal Dark não vai muito longe, tá? Ou vai ter um filtro tão grande que não é qualquer um não que vai fazer um vídeo ali e vai achar que vai, eu vou enriquecer, tá? Então comece a buscar uma alternativa, porque isso aí vai acabar, ok? Grande abraço a todos vocês, até um próximo vídeo aqui do canal Área Z. Inscreva-se no canal, conheça os outros conteúdos que falam de preparação, ok? E curta os vídeos para ajudar o nosso trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima.